Quando a primeira colônia em Marte começar a falhar, não vai ser com uma explosão visível da Terra, não vai ter fogo no céu, não vai ter contagem regressiva dramática, vai ser um alarme discreto no meio da madrugada, um número errado e uma tela de oxigênio, uma queda lenta de pressão que ninguém percebeu a tempo. E no momento em que alguém entender o que está acontecendo, já vai ser tarde demais, porque não existe resgate vindo da Terra. Marte não falha de uma vez. Ele falha em silêncio. Durante anos, você ouviu que colonizar Marte seria o plano B da humanidade, a nossa saída de emergência, caso algo dê errado aqui embaixo. Um novo começo em outro mundo. Mas essa ideia ignora um detalhe fundamental. Marte não foi feito para a vida humana. Ele não precisa fazer nada para te matar. Basta continuar sendo Marte. Neste vídeo, você vai entender por que viver em Marte não é abrir uma nova porta para o futuro. É se trancar em um sistema frágil, onde o corpo humano começa a se deteriorar antes mesmo do pouso, onde o planeta ataca cada detalhe da nossa biologia e onde a maior ameaça pode não estar do lado de fora, mas dentro da própria colônia. E o mais inquietante é que nada do que você vai ouvir aqui é ficção científica. Tudo isso já é conhecido pela ciência. A pergunta não é se Marte é perigoso, é por quanto tempo um ser humano consegue sobreviver lá. E o mais cruel é que o corpo humano começa a pagar o preço antes mesmo de Marte aparecer pela janela. Quando a primeira nave lotada de colonos deixar a Terra rumo a Marte, o perigo começa muito antes do pouso no deserto vermelho. A partir do momento em que essa nave cruza a bolha de proteção do nosso planeta, cada corpo lá dentro entra em um laboratório extremo de espaço sideral, radiação cósmica e gravidade quase zero. Não é só uma viagem longa, é um teste lento de quanto o corpo humano aguenta ser desmontado e remontado em um ambiente totalmente artificial. E o problema é que nada disso dói na hora. Você só percebe quando já aconteceu. Imagina viver meses dentro de um cilindro metálico do tamanho de um pequeno apartamento, sem janela para o mundo real, cercado por máquinas, alarmes e o silêncio profundo do vácuo. Do lado de fora, nada de campo magnético da Terra, nada de atmosfera para segurar partículas agressivas. É como se a tripulação fosse colocada dentro de um feixe invisível de partículas e raios vindos de todos os lados do universo, atravessando o casco, atravessando o corpo e mexendo pouco a pouco com cada célula. Para quem está lá dentro, é como viver dentro de um aparelho de raio-x gigantesco, ligado o tempo todo. E tudo isso acontece enquanto, para quem ficou na Terra, é só mais um dia comum. Missões em órbita baixa e voos de longa duração já mostraram que o corpo sente o golpe. Ossos ficam mais fracos, músculos diminuem, o equilíbrio muda. A visão pode ser afetada. Em uma viagem até Marte, isso não dura semanas, dura muitos meses. E mesmo com toda a tecnologia de nave espacial, ainda não existe uma forma perfeita de blindar totalmente a tripulação contra essa radiação sem deixar a nave pesada demais para sair do chão. Nada disso aparece em manchete nenhuma. Agora, pensa no seu próprio corpo, acostumado à gravidade da Terra desde antes de você nascer. Por milhões de anos, cada osso e cada músculo foi moldado para funcionar com uma força constante, puxando tudo para baixo. É essa gravidade que mantém o sangue circulando do jeito certo, o coração trabalhando no esforço ideal, o esqueleto sempre sob pressão. Quando você tira isso quase de uma vez, como acontece em uma viagem longa no espaço, é como arrancar o parafuso central que sustenta a estrutura. O corpo tenta se adaptar porque é teimoso e resistente. Mas essa adaptação tem um preço. Na microgravidade, o coração precisa fazer menos esforço. Parece bom, mas não é. Com o tempo, o músculo cardíaco pode ficar mais fraco. A distribuição de sangue muda. A pressão dentro do crânio aumenta. E isso mexe com os olhos. Nada disso vem com dor aguda. Vem como algo que você só descobre nos exames ou quando já é tarde para voltar ao normal. Na prática, quem topar embarcar na primeira missão de colonização marciana vira parte de um experimento vivo. A medicina espacial tenta prever cada risco, calcula doses de radiação, cria programas de exercícios, planeja dietas para segurar a massa óssea. Mas uma coisa é inescapável:
Nunca fizemos, até hoje, um teste real de anos fora da proteção da Terra, seguido de um pouso em outro planeta, com pessoas que não vão simplesmente voltar para casa em poucos dias. E, mesmo antes de Marte tentar matar o corpo, a mente já começa a sentir o peso do que significa estar tão longe de qualquer ajuda. Pense nas pessoas que escalam o Monte Everest. Elas treinam por anos, usam equipamentos sofisticados, contam com guias experientes, estudam o clima. Ainda assim, todos os anos, alguns morrem na subida ou na descida. A montanha não perdoa erros. A diferença é que, no Everest, ainda existe a chance de descer, de ser resgatado, de voltar. No caminho para Marte, não existe descida rápida. Não existe helicóptero. Não existe retorno imediato. Você pode até pensar se a tecnologia não poderia simplesmente resolver tudo isso com naves maiores, medicamentos melhores e escudos mais eficientes. Muita coisa pode melhorar e já está em pesquisa, desde novos materiais de proteção até fármacos contra os efeitos da radiação. Mas cada viagem rumo à colonização marciana coloca seres humanos no limite do que se conhece sobre fisiologia espacial. Não é apenas uma aventura heróica rumo ao planeta vermelho. É um teste de sobrevivência e um corredor estreito de riscos acumulados. E o mais irônico é que quando a viagem termina, tudo isso foi só o aquecimento. Quando a nave finalmente pousar em Marte e a poeira vermelha subir, muita gente vai achar que o pior já passou. Mas é exatamente ali, quando a escotilha abre, que o planeta mostra o quanto esse sonho de colonização é frágil. Marte é bonito nas fotos. Na prática, cada centímetro daquele solo, cada sopro de vento e cada raio de luz carrega um aviso silencioso. Marte não precisa atacar. O ambiente já faz o trabalho. A primeira barreira é o próprio ar, ou melhor, a quase ausência de ar. A atmosfera marciana ela é extremamente fina, com menos de 1% da pressão que você sente agora ao respirar na Terra e composta principalmente de dióxido de carbono. Tirar o capacete em Marte é o mesmo que enfiar a cabeça no vácuo gelado de uma câmara de teste. Em poucos segundos, o sangue começa a ferver, o oxigênio desaparece e qualquer chance de sobrevivência some. Não existe dar uma volta lá fora sem traje. Não existe abrir a janela para sentir o vento. Quando esse vento aparece, traz outro problema. Tempestades de poeira podem cobrir áreas inteiras do planeta por semanas, levantando partículas finíssimas de regolito marciano que permanecem suspensas no ar, rarefeito. Essa poeira, afiada em escala microscópica, é capaz de estragar filtros e, se entrar em uma base, irritar pulmões e olhos. Tempestades globais já foram vistas cobrindo quase tudo o que os robôs conseguiam enxergar, derrubando a geração de energia solar e deixando sondas em silêncio. Agora imagina uma colônia inteira dependendo de energia solar em uma situação assim. A base fica mais escura, os sistemas entram em modo de economia, aquecedores e purificadores de ar trabalham no limite. Cada minuto de tempestade prolongada vira contagem regressiva silenciosa. Marte é um mundo frio e seco, com temperaturas que podem descer muito abaixo de 100 graus negativos durante a noite. Sem aquecimento constante, a água congela, tubulações rompem, equipamentos falham. Não é um simples inverno rigoroso. É um frio permanente tentando invadir cada parede da base. Debaixo dos pés, o solo parece areia comum. Um deserto empoeirado, mas o regolito marciano é rico em compostos chamados percloratos, sais altamente oxidantes que podem ser tóxicos para o corpo humano, afetar a tireoide, o metabolismo e o sistema respiratório. Sob a luz ultravioleta intensa, esses compostos podem se tornar ainda mais agressivos para micro-organismos. Tentar plantar alimentos diretamente naquele solo, sem tratamento, é mexer em algo mais parecido com um agente de limpeza químico do que com uma terra fértil. Lembra da imagem popular de plantar batatas em Marte, inspirada por filmes de sobrevivência espacial? Na vida real, aquele solo teria de ser lavado, tratado, misturado com outros materiais e trabalhado com bactérias específicas antes de virar um substrato aceitável. Mesmo assim, tudo teria que ser protegido em estufas pressurizadas, com controle rígido de temperatura, umidade, luz e nutrientes. Um pequeno furo, uma falha de vedação ou um problema no sistema de circulação de ar
pode transformar uma estufa inteira em um túmulo silencioso de plantas, matando em poucas horas uma parte essencial do suporte de vida da colônia. Nenhum desses fatores mata rápido sozinho. O problema é quando todos começam a agir ao mesmo tempo. Você confiaria sua vida inteira a um sistema que não pode falhar nem por um minuto? E isso ainda não é a parte mais estranha. Além de não ter ar respirável, Marte não tem um campo magnético global como o da Terra. Esse campo, aqui, funciona como um escudo invisível contra muitas partículas carregadas, vindas do Sol e do espaço profundo. Sem ele, a superfície marciana fica muito mais exposta à radiação, aumentando o risco de dano ao DNA, câncer, doenças cardiovasculares e problemas cognitivos de longo prazo. Qualquer colono que quiser sair da base para explorar, reparar equipamentos ou montar estruturas, carrega no corpo essa conta invisível, acumulando dose após dose de radiação ao longo dos anos. Os filmes costumam mostrar Marte como um grande terreno aberto para aventuras, perseguições e caminhadas heróicas pelo deserto vermelho. Na vida real, seria mais parecido com trabalhar em uma instalação química perigosa, localizada dentro de um freezer gigante, em cima de um piso tóxico, sob um céu que às vezes decide esconder o sol por semanas. Cada saída teria que ser planejada, cada passo calculado, as luvas e os filtros seriam tão importantes quanto a própria comida. Se você já viu cenas de personagens correndo livres pelo solo marciano, saiba que a realidade seria infinitamente mais restrita, lenta e cansativa. Não haveria espaço para improviso. E todo esse cenário hostil lá fora faria a base, o habitat pressurizado, parecer um casulo frágil de vida pendurado no meio do nada. Um casulo que, ao menor erro de engenharia, manutenção ou julgamento humano, poderia se romper. E por mais duro que isso pareça, tudo o que foi descrito até aqui ainda fala de coisas que a ciência conhece relativamente bem: atmosfera, frio, poeira, química, radiação. O que quase ninguém mostra é o que acontece quando, além de enfrentar um planeta que quer te matar, você precisa lidar com outra força igualmente complexa e imprevisível: a mente humana presa dentro desse cenário. Quando você imagina a primeira colônia em Marte, talvez pense em cúpulas transparentes, pessoas caminhando em corredores iluminados, reuniões em grandes janelas com vista para o horizonte vermelho. Na prática, a maior parte da vida desses colonos vai acontecer em espaços apertados, repetitivos, com poucas pessoas e nenhuma saída verdadeira. Em pouco tempo, o planeta deixa de parecer um sonho distante e começa a se comportar como uma prisão sofisticada, cercada por um deserto que mata em minutos quem tentar fugir. A ciência que estuda ambientes extremos já deu alguns sinais do que pode acontecer com a mente humana em lugares assim. Pesquisadores observam há anos o que se passa em bases da Antártida, em submarinos, em simulações de vida em Marte em regiões isoladas. O padrão é parecido. No começo, tudo é novidade, curiosidade, entusiasmo com a missão. Com o tempo, aparecem tédio profundo, irritação crescente com pequenos hábitos dos outros, sensação de prisão e, em casos mais graves, episódios de ansiedade, depressão e até hostilidade. Em Marte, isso ganha uma camada a mais de peso porque não existe a ideia de se dar tudo errado. Eu pego um voo e vou embora. Imagina acordar todo dia, por meses e meses, sabendo que o lugar onde você dorme é a única coisa entre você e uma morte rápida por asfixia, frio extremo ou radiação. Você olha pela escotilha e vê sempre o mesmo cenário: céu avermelhado, terreno poeirento, nenhum sinal de água líquida correndo, nenhuma árvore, nenhum pássaro, nenhum outro som além do que a base produz. Mesmo quem ama o universo, a astronomia e as aventuras espaciais sente, em algum momento, o peso psicológico de viver num mundo em que o lado de fora é constantemente hostil. Quanto tempo você acha que aguentaria? Experimentos de isolamento prolongado mostram que pequenos conflitos podem virar tempestades emocionais quando não há para onde ir. Coisas banais como barulho na hora errada, atrasos em tarefas, diferenças de personalidade podem se transformar em brigas sérias. Agora imagine isso num lugar em que a mesma equipe depende uma da outra, para literalmente tudo: comer, respirar, se aquecer,
resolver emergências. Se a confiança rachar, não existe time reserva do lado de fora esperando para entrar. Um erro emocional ali pode ser tão perigoso quanto uma falha técnica. Agora entra uma pergunta incômoda. Como a mente reage ao fato de saber que não há volta rápida para casa? Em órbita da Terra, se algo sai muito errado, existe um plano de retorno em horas ou dias. Em Marte, a distância é tão grande que uma janela de lançamento de retorno pode levar muitos meses para abrir. É como embarcar em um navio que atravessa um oceano congelado, sabendo que se algo quebrar no meio do caminho, não existe porto, não existe helicóptero, não existe costa à vista. A única opção é tentar consertar tudo com o que você levou, com o que você sabe e com as mesmas pessoas com quem convive dia e noite. A comunicação com a Terra também não ajuda a aliviar esse peso. Uma mensagem pode demorar longos minutos para chegar e a resposta, mais alguns para voltar. Não existe conversa em tempo real, não existe ligação de vídeo com reação imediata. Isso cria um tipo de solidão diferente, em que você sabe que o planeta inteiro está lá, vibrando longe, mas o seu mundo real é aquele conjunto de corredores metálicos, instrumentos, ruídos mecânicos e rostos que você já conhece demais. E aqui começa o erro que quase todos os filmes cometem. Eles mostram medo de tempestades, falhas técnicas, explosões dramáticas, mas raramente encaram de frente a possibilidade de uma colônia entrar em colapso, não por falta de tecnologia, e sim por falta de equilíbrio emocional e cooperação. Basta imaginar o impacto de um conflito sério entre dois membros essenciais da equipe, como médico e engenheiro, ou entre quem coordena a base e quem cuida da manutenção crítica. Nesse cenário, o problema não é só uma discussão, é o risco de decisões importantes serem tomadas por pessoas esgotadas, ressentidas ou mentalmente instáveis, em um ambiente onde cada escolha tem peso de vida ou morte. Agora pense em você nessa situação, não apenas como espectador de documentário, mas como alguém que teria de viver ali. Quanto tempo você acha que aguentaria sem ver o céu azul, sem sentir o cheiro de chuva, sem poder caminhar livremente por uma rua, entrar em uma padaria, encontrar pessoas novas? Essa comparação simples já mostra por que a colonização de Marte não é só um problema de foguetes e robôs. É um desafio profundo de psicologia, sociologia e cultura. Pesquisas em bases remotas na Antártida e em missões análogas a Marte relatam fenômenos curiosos que podem ser um vislumbre do que nos espera. Pessoas passam a ter alterações de sono, sonhos mais intensos e estranhos, sensação de tempo distorcido, flutuações de humor e queda de motivação. Dias se confundem, semanas passam sem muita mudança de cenário. Em Marte, com um céu diferente, um ciclo de dia e noite mais longo e um ambiente totalmente artificial dentro da base. Essa sensação de tempo quebrado pode ser ainda mais marcante. E quando a percepção de tempo se distorce, a forma como a mente lida com esperança, paciência e planejamento também muda. Nada disso significa que o ser humano é incapaz de enfrentar esse tipo de desafio. Mas qualquer plano sério de colonização precisa tratar a saúde mental como algo tão central quanto oxigênio e água. Não dá para contar só com boa vontade ou cenas bonitas de filme. É preciso pensar em seleção de tripulação, acompanhamento psicológico de longo prazo, espaços dedicados ao descanso mental, formas criativas de simular contato com natureza, com arte, com a sensação de variedade. E mesmo assim, sempre vai existir uma pergunta em aberto. Porque, por mais que a engenharia calcule riscos e a ciência espacial mapeie perigos, ainda não existe como prever exatamente o que acontece com uma sociedade inteira construída em um mundo, onde o lado de fora é mortal e o lado de dentro é um corredor estreito entre a vida e o vazio. E tudo isso ainda acontece antes de entrarmos em outro problema que quase nunca aparece nas promessas mais otimistas: a matemática cruel de manter, alimentar e abastecer essa colônia ano após ano. Quando alguém fala em colonizar Marte, a imagem é de uma cidade distante, mas funcionando sozinha, como se fosse uma versão futurista de uma cidade aqui na Terra. Só que, quando você olha com calma para a logística, o cenário muda. Em vez de uma cidade autônoma, o que aparece é algo muito mais frágil,
Um posto avançado dependente de uma ponte de suprimentos estreita, cara e com muitos pontos de falha. Se essa ponte quebrar por tempo demais, a colônia inteira começa a ficar sem ar, sem comida, sem peças e sem opções. Lançar qualquer coisa para fora da Terra custa energia absurda. Foguetes queimam toneladas de combustível só para vencer a gravidade e colocar algumas dezenas de toneladas em órbita. Levar essa carga até Marte é outro desafio ainda mais caro. Nenhuma tecnologia disponível hoje permite mandar caminhões de suprimentos como navios cruzando um oceano. Cada quilo conta, cada decisão sobre o que levar significa deixar outra coisa importante para trás. Terra e Marte giram ao redor do Sol em velocidades diferentes. Isso cria janelas de lançamento específicas, a cada cerca de 26 meses, em que a posição dos dois planetas é mais favorável. Fora dessas janelas, a viagem pode ficar tão longa e custosa que se torna impraticável. E se um único foguete de carga falhar logo depois de uma dessas janelas, não há plano B imediato. Não há segundo navio vindo atrás. Não há mercado do outro lado para comprar mais comida. É nesse ponto que Marte deixa de parecer um novo lar e começa a parecer um lugar onde o tempo trabalha contra você. Pense no cotidiano de uma cidade normal. Todo dia chegam caminhões com comida, remédios, peças, combustíveis, materiais de construção. Em Marte, essa circulação vira raros comboios espaciais saindo da Terra de tempos em tempos, com estoque planejado para meses ou anos. Se um desses lançamentos falhar na decolagem, explodir na subida ou sofrer problema no caminho, a colônia sente lá na ponta. Como alguém que vive em uma ilha e descobre que o único navio com comida do ano afundou. Dentro da base, isso vira uma vida de inventário constante. Quantas refeições ainda temos? Quantos filtros de ar de reserva? Quantos medicamentos? Quantas peças críticas para reatores? É como viver contando latas o tempo todo. Um erro de cálculo, um desvio na produção local, uma praga que ataca uma safra de plantas na estufa. E a colônia entra em modo de emergência, não por causa de marcianos imaginários, mas pela falta de um componente que só existe, em grande quantidade, aqui na Terra. Os entusiastas da colonização gostam de falar em autossuficiência. Um dia isso pode ser parcialmente verdade, com mineração local, fabricação de peças em impressoras avançadas, reciclagem quase total de água e ar. Mas, até chegar nesse ponto, que exige décadas de tecnologia e muita redundância, a colônia funciona como um bebê ligado ao planeta-mãe por um cordão umbilical invisível de foguetes. Se esse cordão é cortado cedo demais, a autossuficiência vira um mito perigoso. Existe ainda uma camada pouco falada: o custo. Enquanto muita gente trata a colonização como algo inevitável, os números mostram um quadro de investimento colossal para sustentar poucas pessoas em um lugar extremamente hostil. Cada assento em uma nave, cada módulo de base, cada equipamento mandado para lá representa recursos que deixam de ser usados em problemas urgentes aqui. Em termos simples, é como uma família que investe quase toda a renda para construir uma casa no topo de uma montanha instável, enquanto a casa principal aqui embaixo tem infiltrações e rachaduras. A casa na montanha pode existir, mas vendê-la como solução final, enquanto se ignora a casa principal, é um erro de prioridade. Outra pergunta que precisa ser feita é: plano B para quem? As primeiras colônias serão formadas por um número pequeno de pessoas, selecionadas por critérios físicos, técnicos, psicológicos e econômicos. Mesmo que a colônia funcione, ela não representa a humanidade inteira. Representa um recorte minúsculo. A maior parte das pessoas continuaria aqui, lidando com os problemas globais, enquanto uma elite adaptada tenta sobreviver lá longe. Quando o discurso apresenta Marte como salvação da espécie, sem enfatizar que por muito tempo será apenas uma base experimental distante, existe o risco de as pessoas começarem a tratar os problemas da Terra com menos urgência. A ideia inconsciente de que, se tudo desandar, dá para fugir para Marte pode parecer inspiradora em filmes, mas desvia foco, recursos e responsabilidade. Não existe cenário, hoje, em que Marte seja capaz de receber bilhões de pessoas. A Terra continua sendo o único lugar que aguenta esse peso. E ainda falta encarar um lado que quase nunca
é colocado no centro dessa história. Porque, além de tudo isso, existe a questão de quem nasce e cresce nesse ambiente, sem ter escolhido estar ali, sob gravidade alterada, radiação extra, recursos limitados e uma cultura inteira construída em cima da ideia de que fugir da Terra era a única saída. É aí que o perigo da colonização deixa de ser uma conta de foguetes e cargas e passa a ser uma pergunta pesada sobre o futuro da nossa própria espécie. Até aqui, falamos de adultos escolhendo correr riscos, mas a história muda completamente quando a escolha deixa de ser voluntária. Em algum momento dessa história, alguém vai sugerir o passo seguinte: deixar que nasçam crianças em Marte. À primeira vista, isso soa como vitória. Se há bebês, há futuro. Se há gerações nascendo, a colônia virou lar. Mas é exatamente aí que o sonho começa a se transformar em algo muito mais delicado. Diferentemente dos primeiros colonos, essas crianças não escolheram estar em Marte. Elas vão pagar, no próprio corpo e na própria mente, o preço de viver em um laboratório cósmico permanente. Marte tem cerca de 1/3 da gravidade da Terra. Isso significa que tudo pesa menos, inclusive o corpo. Para um adulto que passou a vida inteira aqui e depois se muda para lá, isso parece um alívio temporário. Para um organismo que está se formando do zero naquele ambiente, as regras são outras. Ossos, músculos, coração, circulação, tudo aprende a funcionar com essa força reduzida. A pergunta que a ciência ainda não consegue responder é sombria. Um corpo que cresce em gravidade marciana conseguiria voltar e viver bem na Terra, sob a gravidade mais forte daqui? Imagina uma criança que nunca sentiu o peso completo do próprio corpo. Em Marte, ela se move fácil, salta mais alto, carrega objetos com menos esforço. Mas, se anos depois tentar pisar na Terra, é como pegar alguém que sempre nadou em piscina rasa e soltar em mar profundo com ondas fortes. O risco de lesão, sobrecarga em ossos e músculos e problemas de circulação sobe muito. Algumas dessas pessoas talvez nunca consigam se adaptar totalmente ao nosso planeta, ficando, na prática, presas ao mundo onde nasceram. Você deixaria um filho nascer assim? A isso se soma o fator radiação. Mesmo com bases protegidas, veículos blindados e protocolos rígidos, a dose acumulada em Marte tende a ser maior que na superfície da Terra, em adultos. Isso aumenta o risco de certos tipos de câncer e outros problemas ao longo da vida. Em organismos em desenvolvimento, os efeitos podem ser ainda mais complexos, com impactos potenciais no cérebro, na imunidade e em órgãos em formação. Não estamos falando de mutações fantásticas de filme, e sim de probabilidades silenciosas que se acumulam ano após ano. Além da biologia, existe a cultura. Imagine crescer em um lugar onde o céu nunca é azul, onde você só vê o lado de fora por janelas grossas ou telas, onde todo passeio externo exige traje completo, treinamento e autorização. Para essas crianças, a Terra não será o lar perdido, será um mito distante, um planeta com muitos oceanos, florestas e cidades que talvez nunca possam visitar. Documentários, filmes, fotos e relatos de parentes que vieram de lá vão soar como histórias de um mundo quase mágico. Isso pode criar uma saudade de algo que nunca foi vivido. Agora, coloque isso na balança com a narrativa de salvar a humanidade colonizando Marte. Quando alguém nasce ali, em um habitat pressurizado cercado de riscos, essa pessoa não está salva. Está sobrevivendo em modo muito mais frágil do que qualquer pessoa vivendo em uma cidade comum na Terra, por mais problemas que essa cidade tenha. Há também a questão de quem toma essas decisões. Governos, empresas, agências espaciais, grupos privados, eles fazem planos, projetam habitats, escrevem protocolos, mas quem vai sentir a consequência real são indivíduos que vão nascer dentro dessa estrutura, seguir regras que não criaram e carregar, no corpo e na mente, o resultado de escolhas feitas por gerações anteriores em um planeta que talvez só vejam de longe. Se você já viu séries ou filmes em que crianças crescem em naves ou estações, talvez lembre de personagens que nunca pisaram em um planeta. Em ficção,
isso costuma ser tratado como detalhe de drama. Na vida real, seria uma condição profunda, que definiria toda a existência dessas pessoas. Uma geração nascida em Marte pode acabar se tornando uma nova categoria de humanidade, com limitações físicas e culturais diferentes. Nada disso quer dizer que explorar Marte seja errado ou que devamos abandonar a ideia de estudar esse planeta de perto. O problema nasce quando a narrativa deixa de ser "vamos entender melhor o universo" e passa a ser "vamos apostar o futuro da espécie em uma colônia permanente em um mundo hostil". Nesse cenário, o sonho de Marte deixa de ser só uma bandeira cravada em outro planeta e passa a ser um experimento arriscado com corpos, mentes e vidas que ainda nem começaram. Depois de tudo isso, colonizar Marte já não parece mais aquela grande aventura romântica que muitas imagens vendem. Pelo menos hoje, a ideia de viver no planeta vermelho se parece muito mais com sobreviver em um laboratório frágil, cercado por um universo hostil, do que com começar uma nova vida em segurança. A viagem quebra o corpo. O ambiente marciano ataca a biologia humana. A mente fica presa em isolamento e a logística transforma cada colono em parte de um experimento caro e com muitas perguntas sem resposta. Agora, a pergunta vem para você. Se alguém te oferecesse uma passagem só de ida para a primeira colônia em Marte, sabendo de tudo isso que você ouviu até aqui, você teria coragem de ir mesmo assim? Ou preferiria ficar no único planeta onde dá para respirar sem pedir permissão para uma máquina? Escreve nos comentários. Você seria colono, ficaria na Terra, ou acha que o melhor que a humanidade pode fazer agora é aprender com Marte sem transformar pessoas em cobaias de um futuro incerto? Se esse vídeo fez o universo parecer menos romântico e mais perigoso, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, cada novo mergulho nesse universo sombrio, misterioso e científico chega para você em primeira mão. E o algoritmo entende que esse tipo de conteúdo merece alcançar ainda mais gente curiosa, como você. E se os perigos de tentar morar em Marte já parecem assustadores, espera até pensar em outra possibilidade. Talvez o maior risco não seja morrer em Marte. Talvez seja criar uma humanidade que nunca mais consiga voltar para casa e chamar isso de progresso. Clica no próximo vídeo da tela para descobrir por que encontrar vida lá fora pode ser bem mais assustador do que nunca encontrar ninguém.